Veja em meus olhos o que eu não posso ver. Olá! Como vocês estão? Tudo bem? Eu estou aqui para lhes contar uma história, mas antes eu preciso me soltar. Agora sim, está bem melhor! Me desculpem, é que eu não tenho um cérebro. Como vocês podem ver, eu sou... Não sou uma espiga de milho, eu sou um espantalho. Sim, um espantalho. Sabem de uma coisa? O meu dono me fez sem um cérebro. Quando ele me criou, ele me disse que eu teria uma missão muito importante. Então, me colocou lá, protegendo o milharal. Mas, de repente, vieram uns corvos malvados e tiraram toda a minha palha. Aí eu fiquei murcho. Então, o meu dono reapareceu e disse: espantalho inútil, eu vou te reconstruir. E se aqueles corvos voltarem, eu vou fazer você virar fogueira. Imagine só, eu virar uma fogueira. Tudo que eu queria era só um pouquinho de inteligência, sabe? Um cérebro. Ai, ai, o que eu não faria por um pouquinho de inteligência? Se eu tivesse inteligência, usaria consciência, saberia de montão. Mas meu dono Marco Toca me fez um cabeça oca, uma anta, um burrão. Eu esqueço o que faço, passo muito embaraço, que tristeza, que horror. Quero ter na minha cachola muito mais que palha e cola e saber raciocinar. Poderia imaginar, somar, dividir, multiplicar, e muitos conselhos eu daria, e saberia e pensaria muito mais. Se eu tivesse inteligência, usaria consciência, saberia de montão. Mas meu dono Marco Toca me fez um cabeça oca, uma anta, um burrão. Bom, agora que vocês já conhecem a minha história, eu vou contar para vocês uma outra história. Aquela famosa história que me originou. Vocês sabem qual é? Não é o sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu me recuso a continuar se vocês acharem que eu sou uma espiga de milho. Eu sou um espantalho. Eu sou de uma outra história. Aquela que tinha uma menina famosa por seus sapatinhos de rubi. Sim, ela ficava passeando com sua cestinha. Lembram? É essa mesmo, a Dorothy, o mágico de Oz. Sim, se preparem para entrar no furacão! Nossa, eu fiquei até um pouco tonto. E foi assim, na pegada do furacão, que Dorothy chegou ao reino de Oz. E sua casa, que veio junto com ela, caiu em cima da bruxa má do leste. E o que aconteceu? Dorothy ganhou seus sapatinhos de rubi. Sim, eles pertenciam à bruxa. E Dorothy também conheceu uma bruxa chamada Glinda. Uma bruxa boa, segundo ela. Dorothy queria voltar para casa, coitadinha. Então, Glinda aconselhou a seguir pela estrada de tijolos amarelos. Sim, lá ela encontraria o grande e poderoso mágico de Oz. E ele levaria Dorothy de volta para casa. Então, lá foi Dorothy, seguindo a estrada de tijolos amarelos. Sim, e durante o seu passeio, ela encontrou a mim, o espantalho. E eu disse a ela que eu não tinha um cérebro, que tudo que eu queria era ter um cérebro, como já contei para vocês lá no início da história. Então, Dorothy me convenceu a ir com ela até o mágico de Oz. Disse que se ele poderia levá-la de volta para casa, ele também poderia me dar um cérebro. E o que eu fiz? Eu aceitei e segui com Dorothy pela estrada de tijolos amarelos. Agora, não éramos mais viajantes solitários, éramos duas pessoas viajando. Mas, ao passarmos por um trecho do caminho,
nós ouvimos um ruído, que era mais ou menos assim. Ficamos procurando para saber o que era aquilo. E ouvimos novamente. Quando nós olhamos para o lado, era uma pobre latinha, sabem? Estava enferrujada e não conseguia falar. Mas eu entendi o que ele queria dizer e peguei uma lata de óleo e coloquei em suas juntas. E também em sua boca. E ele pôde se mexer. Sabe quem ele era? O homem de lata. Sim, um homem de lata. Imaginem vocês, um homem feito de lata. Ele disse que foi um feitiço da bruxa. E como ficou na floresta sozinho, acabou enferrujando por conta da chuva. E tudo o que ele queria era um coração. Imagine só, não ter um coração deve ser muito triste, não é? Querer amar e não poder. Isso não seria nada, levaria de lavada se eu tivesse um coração. O meu corpo é de lata, e esse oco aqui me mata. Imagine só, o homem de lata só queria um coração. Então, se o mágico de Oz poderia fazer a Dorothy voltar para casa, me dar um cérebro, o que eu impediria de dar um coração para o homem de lata? Então, nos juntamos e fomos os três pela estrada de tijolos amarelos. Sim, caminhamos bastante pela estrada de tijolos amarelos. E quando chegamos na floresta de Oz, bem dentro da floresta, escutamos um barulho. Um rugido muito forte que não sabíamos de onde vinha. Uau! De repente, um leão apareceu na nossa frente. E ele me deu um soco e eu voei longe porque eu sou de palha. Mas quando ele atingiu o homem de lata, ele machucou as mãos. Então, nós vimos que o leão era um medroso. E foi aí que ele nos contou a sua história. Apesar de ser o rei da selva e ter que ser muito corajoso, o leão não tinha coragem nenhuma, coitado do leão. Ele era um fracote. Essa é a verdade. Mas a vida foi cruel, me fez de bobo um pastel. O que fazer pra não chorar? Mas Dorothy também conversou com ele e disse que ele deveria ir conosco para a cidade das Esmeraldas encontrar o mágico de Oz e assim ganhar a sua coragem. O leão aceitou e nós fomos lá, atrás do mágico de Oz. Nos juntamos e seguimos pela estrada de tijolos amarelos. Agora, nós éramos 4. Sim, 4 viajantes. Seguimos pela estrada de tijolos amarelos e chegamos na cidade das Esmeraldas. Quando chegamos lá, fomos recebidos pelo mágico de Oz. Uma voz muito forte que perguntou: quem são vocês? Nós levamos um susto. Então contamos a ele nossa história e ele disse que para nos ajudar, nós deveríamos dar a ele algo em troca. E nos pediu a vassoura. Não uma vassoura qualquer. A vassoura da bruxa má do oeste. Imagine como nós ficamos. Desesperados, pois sabíamos que não seríamos capazes de derrotar uma bruxa. Mas, como somos corajosos, nós fomos até lá. E chegamos no castelo da bruxa. Um castelo muito sombrio. Tudo muito escuro. Arrepiaram até as minhas palhas. Acreditem. E de repente, eu encontrei a bruxa. Sim, ela estava com a vassoura na mão. E nós precisaríamos daquela vassoura. Foi quando começou a perseguição. Corremos para um lado, corremos para o outro, todos correndo atrás da bruxa. E de repente, era a bruxa que estava atrás de nós. Ela ia acabar com a gente. Mas, o que eu fiz? Tive uma ideia. Durante a correria, eu peguei um balde de água e joguei na bruxa, para atrasá-la no percurso. Mas, a bruxa começou a derreter. E, incrivelmente, eu derrotei a bruxa! Sim, pegamos sua vassoura e levamos para o mágico de Oz. E quando chegamos lá, entregamos a vassoura a ele. E o leão espertamente descobriu uma coisa que vocês não vão acreditar. O todo-poderoso mágico de Oz, aquela voz que falava assim com a gente, era nada mais do que um velhinho comum que estava escondido e mentindo para todos. Segundo ele, era uma forma de afugentar a bruxa má do oeste. Só assim, ela não queria entrar na cidade das Esmeraldas.
ela não iria querer mesmo. Mas tudo tem um lado bom e um lado ruim. Na mesma hora nós pensamos, se ele não é um poderoso mágico, eu ficarei sem o meu cérebro, Dorothy não vai para casa, Homem de Lata sem coração e Leão sem coragem. Ah, isso é muito triste. Mas, de repente, apareceu Glinda, a bruxa boa, sim. E ela disse que todos nós já tínhamos tudo aquilo que procurávamos. Que, por exemplo, eu tive a grande ideia de jogar água na bruxa. Sim, eu acabei com a bruxa. E só uma pessoa inteligente tem uma ideia como essa, não é mesmo? Sim. O leão, quando fugiu da bruxa, quando tentou enfrentar a bruxa, ele teve o quê? Exatamente, muita coragem. Somente um bom corajoso para enfrentar aquela bruxa má. Vocês não sabem o quanto ela era feia, mas ele a enfrentou. Sim. E o Homem de Lata? Quando o Homem de Lata viu que todos nós ficamos sem o que desejávamos, ele chorou. E uma pessoa não pode chorar, não pode se emocionar se ela não tem um coração, não é? Ele amava seus amigos, então isso significa que ele também tinha um coração. Mas então, restava a Dorothy o desejo de voltar para casa. Foi quando Glinda disse a ela que ela poderia voltar para casa a hora que ela quisesse, pois ela tinha os sapatinhos de rubi, e se ela os batesse 3 vezes, poderia fazer um desejo e assim ela voltaria para casa. Mas por que Glinda não deu essa informação a Dorothy no começo da história? Porque a Dorothy, ela precisava aprender toda aquela lição. Ela precisava saber a importância que os amigos têm. Ela precisava aprender a grandiosidade que é ser uma pessoa generosa. Em meio a tantos problemas, Dorothy conseguiu encontrar um tempo para ajudar a encontrar um cérebro para o espantalho, um coração para o Homem de Lata e coragem para o leão. E, acima de tudo, aprendeu uma lição extremamente importante, que vocês também devem aprender. Não há lugar como a casa da gente. Sim, nossa casa é o melhor lugar para estarmos. Então, agora que vocês já sabem como terminou a história do Mágico de Oz, eu vou voltar para o meu lugar. Eu vou voltar para a Terra de Oz. Sabe por quê? Porque eu, devido à minha inteligência, ganhei um diploma da fada Glinda. Sim, e o que ela me disse? Que eu seria governador supremo de Oz. Eu, um espantalho que achava que não tinha cérebro, governador supremo das terras de Oz. Agora, se preparem, nós vamos para as terras de Oz. Eu e vocês. Estão prontos? Então, vamos! Nós vamos ver o mágico maravilhoso de Oz. Ele é o poderoso, o maior que já existiu. Irá nos ajudar e os nossos desejos realizar. Será que vamos conseguir chegar? Nós vamos ver o mágico maravilhoso de Oz. Olá, meu amigo! Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like desse lado, sim, o seu like. Se inscreva no nosso canal bem aqui nesse cantinho e clique no sininho para você receber as novas notificações do Grupo Teatral Arte Mágica. Não se esqueçam. Ah, e também, meu cérebro, não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Está bem? Colocaremos o link na bio bem aqui embaixo. Não se esqueçam de nós, pois nós não nos esquecemos de vocês. Até logo!